Oi, olá, estamos começando mais um Filmcast. A gente está aqui para poder falar sobre harmonização facial e a busca da beleza, e também sobre lentes de contato. Eu sou a doutora Francine, já sou formada em farmácia e agora também formei em odontologia. Eu estou aqui com a Ananda, que é a aluna do 5º período da biomedicina, e a gente vai conversar um pouquinho. Tudo bem, Ananda? Tudo bem? Tudo jóia? E aí? Vamos falar? Vamos. Vamos lá. Tudo que consiste a questão de estética, a parte de autoestima das pessoas, né? Principalmente depois da pandemia, que ficou bem mais evidência a questão psicológica dos assuntos em si. O que mais? E a gente vai falar tanto da parte de estética, da parte de odontologia, quanto da parte de biomedicina. Isso. Legal? A gente pode começar falando das facetas. Pode ser das Pode. facetas? Tá, então vamos lá. De uma forma geral, a gente começa a fazer as análises para usar faceta no dente. Tem toda uma métrica para poder colocar. Mas primeiro, o que é faceta, né? Tem vários tipos de facetas, tem vários tipos de produtos que a gente pode usar para estar fazendo essas facetas. E a gente pode colocar tanto de resina quanto de cerâmica. Tem de vários tipos de cerâmica. Então, assim, tem um leque muito grande de materiais que a gente pode colocar, que são incrementos que a gente coloca nos dentes para poder mudar o formato deles. A gente tem que avaliar muito bem isso, tem que avaliar as formas do rosto, a forma do sorriso, a forma do dente, se cabe, se não cabe, se tem espaço real para colocar esse volume de material. Então, assim, tem um monte de coisas que a gente... Nossa, é bem interessante. E só uma pergunta, porque você tá falando das facetas, em relação às facetas, tem diferença entre faceta e lente de contato? Porque eu vi já que tem a faceta de porcelana, resina, tem essa diferença? Na verdade, não tem, né? O que tem são vários nomes diferentes. Começou-se com o nome de lente de contato, porque quando surgiu há muito tempo atrás para poder fazer esteticamente esse tipo de situação, parecia muito com uma lente de contato colocando mesmo nos olhos, né? Que era uma folhinha curva que você colava no dente e mudava completamente o dente. Mas aí você põe uma lente de contato de outra cor nos olhos e mudava completamente os olhos, né? Então, o lente de contato ficou famoso por causa disso. E aí a faceta, que é um nome mais comum que a gente usa, mais técnico para trabalhar, e que é o nome real que a gente usa para a parte de porcelana. O nome real mesmo é faceta, porque muita gente conhece como lente de contato, né? É como se fosse um nome popular. Entendi. É mais fácil de explicar, das pessoas saberem o que é. E aí dá para fazer tanto de porcelana quanto de resina, que é um material direto nos dentes. Resina, a gente fala, é o mesmo material que usa para fazer restauração, quando tem cárie. Sim. A gente tira a cárie e aí restaura o dente, né? Refaz ele, aquele pedaço que tirou com uma cárie, com resina. E é um material biocompatível, né? Todo o estudo para poder colocar ele durar e ficar ali para sempre no dente. Sim. Não quer dizer que ele não exija manutenção, tá, gente? Não é porque você fez uma resina no seu dente com cárie que você não vai voltar no seu dentista nunca mais. Mesma coisa para faceta. Não é porque você fez a faceta que você tá com um dente novo que você não vai voltar no dentista nunca mais. Pelo amor de Deus, tá, gente? Tudo tem que ter manutenção. A gente até vê, né, no Instagram, assim, os artistas, eles indo fazer manutenção nas facetas e tirando, vendo aquele dente todo desgastado. Isso é real, então? Isso é real. Esse desgaste que faz, que antigamente era muito exagerado, falava que eram os dentinhos de tubarão, né? Aí muita gente tem preconceito ainda por causa disso, mas não se faz mais, né? Hoje em dia já tá bem aprimorada a técnica, não precisa mais desgastar daquele jeito. Não precisa. Porque a faceta veio da gente colocar, antigamente chamava de coroa, né? Antigamente não, chama-se ainda de coroa. Quando você tem um dente destruído no fundo, por exemplo, você refaz ele e cola em cima do que sobrou do dente atrás. Nossa, interessante. Então, assim, antigamente se fazia o mesmo preparo para fazer essas coroas de dente destruído para colocar nos dentes da frente também. Então, assim, você tirava muito dente, perdia muito, era muito triste, mas era o que se tinha de informação. Na época. Né? Aí desenvolveu bastante, melhorou bastante, então tá bem mais tranquilo. Mas ainda assim tem desgaste. Gente, quem fala que faceta de resina... Não tem. Tem desgaste, sim. Por mínimo que seja, tem desgaste.
E qualquer um pode fazer? Assim, Se tiver indicação, indicação. indicação a gente fala, ok, você precisa avaliar se tem lugar, se tem espaço, se pode, se não pode. E aí a gente entra naquela questão que eu ia falar com você sobre a ética, né? Tem o que dá para fazer e tem o que pode ser feito, né? O que a gente dentro da odontologia precisa muito avaliar, né? A gente tem colegas aí que faz um monte de coisas, né? E quem somos nós para julgar, mas tem que ver o que cabe na situação. Então, tem situações que pode colocar que vai ficar estético, que vai ficar bonito. Tem situações que o paciente quer, eu quero branco, brilhante, neon na balada, quero. E aí tem que ver tudo conversado, né? Então, ó, se você orienta o paciente, ele quer aquilo. É a mesma coisa para a harmonização. Da harmonização facial, que a gente vai até entrar nessa questão depois. Tudo tem um limite, mas tudo tem que ser muito bem Com conversado. certeza. É, porque tem gente que a gente olha e dá pra ver que é absurdamente o dente branco. Você olha e você fala, é lente de contato, né? Nome popular. Mas é porque a pessoa quer, né? Já tem gente que fala assim, não, tô pagando caro e eu quero que apareça assim. É igual quando você compra uma bolsa nova e não vem estampada o nome. O nome, Mas e você, assim, como dentista? Por exemplo, um paciente chega no seu consultório, fala, doutor, eu quero meus dentes extremamente brancos. Você, como dentista, você sabe que aquilo esteticamente não vai ficar bonito. Você faz do mesmo jeito? Ou você é aquela profissional que não vou fazer porque não vai ficar legal no seu rosto? Já no primeiro bloco, já que ó. Ó, a gente vai dar uma pausa um pouquinho e a gente volta e eu respondo, tá bom? Voltamos. Eu vou responder a pergunta da Ananda, que ela fez, que já me deu o ultimato a respeito das facetas. Sem pressão. Quando o paciente quer, porque quer fazer do jeito dele, se a gente faz ou não faz. Então, existe um monte de regras que a gente precisa seguir. Não são regras, né? A gente precisa medir a parte funcional do paciente. O que é isso? Existe, por exemplo, na parte de ortodontia, para você alinhar os dentes, análise cefalométrica. O que é isso? O rosto é cheio de pontos e localizações que é dentro do... que fica dentro da normalidade. Porque a gente precisa entender que existe a normalidade e o patológico. Então, dentro da normalidade, existem pontos específicos que condiz com o crescimento normal da face, tanto da maxila quanto da mandíbula. A gente usa muito isso para as crianças, quando vai fazer atendimento infantil, e também para poder fazer o desenvolvimento do trabalho, o planejamento para ortodôntico. Mas, para as outras áreas também é muito importante. Por exemplo, na faceta, você precisa ver todo o formato do rosto, porque o dente combina com o rosto, toda a linha do sorriso, tudo isso tem umas métricas todas muito determinadas, com o máximo, o mínimo, e o que aquilo condiz com normalidade. Até para a harmonização facial, a gente tem umas métricas também que precisa... a gente vê muito vídeo, né, riscadinho de branco, mede para cá, com paquímetro e tal. Então, os dentes, a mesma coisa. Então, a gente tem um volume padrão, dentro da normalidade, então tem que ver se cabe, por isso que a gente tem que ver se cabe, porque às vezes você coloca, o negócio fica imenso, fica aquele dente saltado para fora, errado, né? Aí você vai falar, não vou fazer, faz, tem gente que faz, porque né, o paciente quer, pediu, vai pagar. Exatamente, entra essa questão também, né? Então, só que aí a gente tem que ver até onde isso realmente não causa danos ao paciente, então você não pode prejudicar a saúde dele em função da estética. Aí vai toda uma análise, né, que o profissional tem que ter essa postura e orientar, falar, olha, isso vai fazer mal para você, não é legal, né? Aí depende, tem gente que faz, com todo os termos, existe toda uma orientação jurídica que a gente precisa fazer e documentar tudo em fotos e arquivos e assinaturas e documentos, tudo escrito, porque isso é boa proteção tanto para a gente profissional quanto para o paciente, né? Paciente, porque se ele for quiser fazer depois com outro profissional, ele leva aquela documentação e fala, olha, foi isso que eu fiz, porque paciente é paciente, né? Ele não entende o que está acontecendo. Exatamente, ele quer, ele viu, ele achou bonito, ele quer e pronto, é lógico. Foi feito, porque foi feito. O planejamento é de profissional para profissional, então é uma segurança que ele tem que aquilo vai ser levado para outro profissional e para a vida dele também, né? Então, assim, já serve, pessoal,
para quem está ouvindo, para quem está assistindo, como uma forma de você classificar o que é um bom profissional. Então, se o profissional coloca todo esse tipo de informação para você, olha, a gente tem que assinar documentos, a gente tem essas medidas para fazer, a gente tem aqui para mudar por causa disso, daquilo, daquilo. Então, assim, tudo isso já serve para vocês selecionarem e falar assim, nossa, esse cara é bom. Então, ele sabe o que ele está falando e eu também vou saber para depois levar para outra pessoa. Né? Então, isso é muito importante a gente falar. Então, assim, tendo esses requisitos, aí a gente coloca ou não. Eu colocaria. Se não entrasse numa coisa absurda, né, que é fora da normalidade, que passa, que vai fazer mal para o paciente, aí eu faço. Até que, você perguntou do super branco, até que a cor é tranquila a gente trabalhar. Agora, os formatos... O formato que é o problema, né? Porque às vezes não, como você explicou, não se enquadra Não entra. a arcada dentária, né? Um sorrisão maravilhoso, mas você não consegue mastigar. Pensou você ficar lá com sorrisão e só líquido, mas... É só do canudinho, não tem jeito. Não dá? Mas, então, aí assim, é a mesma coisa para harmonização facial que a gente também pode fazer. Vocês fazem, né? Sim. A gente também pode fazer. Então, assim, existe um limite, né, que a gente pode trabalhar, que é dentro do saudável, que é o do correto, né? O correto dentro da área de saúde que a gente tem, que é aquilo que eu falei, que é o normal, normalidade patológica. Não é o normal de que, é senso comum. Não, é uma normalidade de saúde e doença, né? Sim. Então, para a harmonização facial é a mesma coisa. A gente usa esse mesmo tipo de análise cefalométrica para poder desenvolver. Falar, eu quero mais queixo, eu quero mais... Sim. Inclusive, até entrando nesse assunto da harmonização facial, essa questão, né? Porque muitas vezes os profissionais... Chega paciente no consultório, doutor, eu quero o meu rosto assim. Quero minha boca... Chega lá já falando, eu quero 2, 3 ml de preenchimento labial. Não é assim. Primeiro a gente tem que fazer toda a análise anatômica do rosto do paciente, porque às vezes o paciente ele tem um rosto um pouco menor, não tem como colocar, chegar assim de imediato e já colocar lá os 3 ml de preenchimento. Tem que ser algo construtivo. O paciente chega uma vez, o que a gente faz? A gente, olha, por enquanto vamos manter 1 ml, 2 ml, para ver como vai ficar e a gente vai construindo um lábio, por exemplo. Porque muitas vezes os pacientes chegam no consultório já falando, eu quero isso, eu quero ficar com a boca desse tamanho. Exatamente. Chega, né, no consultório, geralmente chega muitos pacientes falando, principalmente da boca da Angelina Jolie. Maravilhoso. E as pessoas não entendem que é uma construção, né, que é aos poucos. Porque, às vezes, para o seu formato de rosto, não cabe a quantidade de ml que você quer. Acaba virando aquela famosa demonização facial, né? Demonização facial. Essa eu não tinha ouvido. Né? Como cegueira estética. Cegueira eu nunca ouvi falar. Cegueira estética que a gente fala. O que acontece? Você tem que documentar, até mesmo no dente, que o dente tá branco. Não, quero mais branco, quero mais branco. Você fala, tá clareando. Tá muito claro. Não tá amarelo. Aí você tem que mostrar com foto, falar, olha, você tá vendo a diferença? Né? Mas acontece muito isso por conta da distorção de imagem. Às vezes a pessoa que é muito viciada em procedimentos estéticos, ela cria a cegueira e ela quer sempre fazer mais. Nunca tá bom. Eu tenho um exemplo até para trazer de uma paciente que ela... Eu não sei nem se eu poderia estar falando. Eu não tô falando nome, né? Enfim. São casos, É uma paciente que ela achava que o rosto dela era torto. Assim, a gente falava pra ela, não, o seu rosto não é torto e tal. Mas ela tinha uma distorção de imagem tão grande que ela achava que o rosto dela era torto. Então, ela queria ficar sempre preenchendo um lado só do rosto. E assim, até a gente não... Na questão tanto ética e profissional, a gente não pode deformar o rosto de um paciente, no caso. Preencher de um lado só e ficar deformando por conta dessa distorção de imagem. Então, o que aconteceu? A biomédica, até por questão de ética e profissionalismo, ela fez uma carta, encaminhou a paciente a psicóloga. Gente, eles ficam bravos? Sim, fica. Não pode.
Fica por conta dessa distorção, porque às vezes a pessoa ela tem uma autoestima tão baixa que ela não percebe. Mas aí o que acontece? Tem paciente que passa por essa situação, você vai encaminha e fica muito bravo. Fica, dá, ó, um problema. É muito profissional e faz mesmo. Sim. Por isso que a gente vê, às vezes, na internet ou nesses programas que tem por aí, aquelas mulheres com boca de salsicha, já viu? Já, nossa, o que mais tem na internet é essas bocas. Então, o que a gente pensa em fazer, né? Que dentro de um padrão de normalidade, de funcionalidade, Sim. você mostra para o paciente, a médica fala, olha, até aqui seria cabível, até aqui fica com um padrão estético harmonioso, né? Porque o que é harmonização, fazer? Você Harmonizar evidenciar os traços que o paciente já tem. Valorizar aquilo, né? E o que muita gente, o que muitos profissionais recomendam é isso, mas para eu explicar pro paciente que ele quer, porque quer. bastante conversa. E aí você... E tem gente que faz, né? Tem gente que faz. A gente tem na televisão, tem programas só sobre isso, só sobre problemas de estética e tudo mais, tão complicado. Sim. Vale outra conversa aí agora, né? Dessa parte psicológica, de conversar com o paciente. Vamos falar? Vamos. A gente vai dar uma pausinha e já a gente volta para falar sobre isso. Voltamos! Vamos lá, a gente tá aqui falando hoje sobre a busca da beleza. E eu tava conversando aqui com a Ananda sobre várias questões relacionadas à beleza que a pessoa procura tanto na parte estética do sorriso, que eu sou dentista, quanto na parte de biomédica, né? Da harmonização facial, parte dos tecidos e tudo mais. E a gente falou já de um monte de coisa, né? Falamos de estética do sorriso, de métrica, da parte boa, da parte ruim, né? Dos sorrisos que dão certo, das coisas que dão errado, da parte da harmonização facial também, né? Sim. Da grande questão do limite entre as coisas, da parte boa e a parte ruim. E a gente tem, né, várias questões que podem ser abordadas nessa parte da autoestima, que a gente Muitas questões. agora, muita coisa, né? Então, assim, principalmente depois da pandemia, a gente viu o quanto isso é importante, cuidar da parte psicológica, cuidar da parte de dentro para fora, como a gente se vê, como a gente se sente, né, nos espaços. E aí a estética vem muito para a cereja do bolo maravilhosa, né? Às vezes a gente até começa pela cereja, né? Pela cereja, exatamente. Aquele impulso, aquela coisa para começar. Às vezes é uma coisa tão pequena que a gente faz, tanto no sorriso das pessoas, ou na parte de igual você falou assim, é uma sobrancelha. Exatamente. A cara da pessoa, ela fica super feliz. Então, assim, são coisas muito legais que dá para fazer para resolver a vida, né? Então, quando é abordado esse assunto de autoestima na harmonização facial, a harmonização facial, ela pode evidenciar e aperfeiçoar os traços que o paciente já tem. Então, por exemplo, quando a gente faz uma lipo de papada, que já dá um lift no rosto, né? Aqui já fica o paciente já fica com um aspecto mais, não vou dizer a palavra magro, mas assim, dá pra você ver, mais definido, dá pra você ver mais a definição da mandíbula. Quando a gente faz um procedimento que a gente faz, já dá pra ver essa diferença. Como, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno. Bioestimulador de colágeno, principalmente para todas as idades, claro. Mas quando o paciente é mais jovem, ele quer iniciar os procedimentos estéticos, começar pelo bioestimulador de colágeno já dá uma diferença enorme no rosto do paciente. E aquele botox aqui, ó, gente. Com certeza. Cara de brava. O famoso botox na cara de brava aqui, que é a glabela. E a gente tem pequenas transformações, né, que pode fazer, que, igual você falou, às vezes uma arqueada de sobrancelha, um bioestimulador que dá um up na pele, que já dá uma volumizada, uma textura diferente. E também tem grandes transformações que a gente pode fazer, que parece que, assim, a gente tem grandes transformações ruins, que a gente estava falando, né, que passa do limite das pessoas, mas tem grandes transformações boas também. Tem transformações que a gente vê que parece que o paciente rejuvenesceu uns 10 anos, né? Assim, até na parte de odonto que a gente fala, tem coisas assim que transformam mesmo a face da pessoa. Então, assim, não só as facetas, que já dá para mudar completamente nessa transformação, como tem algumas cirurgias que a gente pode fazer na parte de odonto, que você coloca, às vezes, o volume que você precisa
não dá para colocar só com um material. Com preenchimento, é. Então você precisa, às vezes, de peças que são impressas em 3D ou em material resinoso. Então, são partes inteiras de prótese que você coloca. Assim, às vezes é um mentozinho que você coloca e faz. Nossa. Ou de mandíbula, assim. Ou às vezes pessoas que têm deformidade facial, ou que passou por uma doença tipo câncer, que perdeu um pedaço, você vai lá e completa. Então, são cirurgias maiores. Que fazem Mais invasivas, né? mais invasivas. Aí que você começa com a parte cirúrgica, que coloca lá material, que reabilita e tudo mais. E aí você ainda assim precisa da finalização de pele. E fica a cicatrização, tem um monte de coisa que você precisa colocar em cima. Bioestimulador, para mudar aquela cicatriz que tá ali. Então, assim, são coisas lindas, são situações maravilhosas que você vê o paciente, assim, sair e renascer de novo, sabe? Que muda completamente a vida da pessoa. Então, E é muito gratificante pra gente, né? Quando o paciente sai, assim, super satisfeito do consultório com o trabalho. Porque a gente vê... Porque é literalmente buscar a autoestima do paciente de novo. Tem gente que chega lá, como eu, né, já falei, chega lá triste e sai de lá outra pessoa. né? Ah, é muito legal. Eu, particularmente, adoro essa área. Né? É muito gostoso de trabalhar, é uma coisa muito viva, né? Muito animada. A pessoa geralmente chega, né, tristinha ou com uma expectativa e sai de lá com um negócio totalmente renovado. Até o brilho da pessoa muda. Você, às vezes não mudou nada, você olha e diz, é um milímetrozinho que mudou. Mas pra pessoa... Ela tá reluzente, felicíssima da vida. Por isso que é... Exatamente, por isso que é aquilo que... Quando eu falei pra você também da questão da pessoa ficar com distorção de imagem. Mas às vezes é uma coisa tão pequena que pra pessoa incomoda tanto. Mas você olha e você fala, nossa, mas eu não tô vendo nada. Ah, não, mas aqui, olha, aqui eu preciso mudar. E esse cantinho que você... Exatamente. E esse cantinho que você muda pra pessoa ela já fica super feliz. Já é outra... É isso, né? Muito legal. Gente, acho que é isso. A gente tá aqui, vamos finalizar agora. Estamos abertos a perguntas, sugestões, o que vocês quiserem falar. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Dúvida, qualquer pergunta, qualquer curiosidade que tiver. Ai, meu Deus, deixa eu te contar uma vez que eu fui lá. Conta. A gente vai estar no Instagram. Tem o meu Instagram, sou a doutora Francine Carvalho, @doutora Francine Carvalho no Instagram. O meu Instagram é @_AnandaAndrade. Aí a gente vai colocar lá algumas sugestões, umas caixinhas. Manda DM também, a gente vai conversar bastante sobre isso. Ainda vão ter outros episódios de vários assuntos. A gente pode buscar bastante coisa e conversar bastante com vocês. Certo? Vamos finalizando. Muito obrigada pela participação. Também. Até a próxima, gente.